Essa história se passou em uma época triste, depois de meses de procura por um emprego que pagasse as contas e me trouxesse alguma estabilidade. Fui a uma entrevista que parecia promissora. Eu já tinha passado por uma série de empregos estranhos, sempre com a sensação de estar sendo explorado de alguma forma. Desde chefes que me faziam trabalhar horas extras sem reconhecimento, até ambientes tóxicos, onde eu sentia que estava vendendo minha alma. Alguns eu ia de uma ponta do estado para o outro, para ganhar um salário mínimo. Mas o que aconteceu naquele dia, durante uma entrevista de emprego, foi o cúmulo de todas essas experiências. O escritório era simples, e o entrevistador, um homem de meia idade, casado, me recebeu com um sorriso que logo senti ser diferente. O início da conversa foi normal, falando sobre minhas experiências passadas, meus objetivos e as expectativas do trabalho. Mas aos poucos, o clima começou a mudar. Ele começou a flertar. Os olhares que ele me lançava e as palavras escolhidas eram sutis no início, mas logo se tornaram descaradas. Sabe, ele disse, inclinando-se na cadeira, eu posso te oferecer um emprego, mas tenho uma condição. Você teria que passar uma noite comigo, só deitadinho de conchinha. Aquilo me pegou de surpresa. Já tinha vivido muita coisa nos empregos anteriores. Horas extras não pagas, chefes que não estavam nem aí se algo horrível acontecesse comigo. Mas ser quase assediado por um velho que me oferecia um emprego em troca de proximidade física me deixou desnorteado. A verdade é que, depois de tantos anos sendo explorado no trabalho e na vida, eu estava vazio por dentro. Aceitei a proposta, não por vontade, mas pela pura necessidade de sentir que estava conseguindo algo, mesmo que de uma maneira deturpada. Aceitei deitar-me com ele, numa sensação de desespero. A noite foi tão estranha quanto imaginei, mas ao menos, ao final dela, eu tinha o emprego garantido. Mas aquela experiência me abalou profundamente. Voltei aos meus velhos hábitos, tentando preencher o vazio de alguma forma. Fui até os calçados no quarto do meu chefe, peguei de volta aquele vício, cheirando chulé, como se isso trouxesse algum conforto. Sozinho ali, com aquele cheiro me envolvendo, comecei a ter flashes de memória. De repente, lembrei da vez em que eu encheirei meias de desconhecidos no vestiário da academia. Naquela época, me enfiava nos armários e pegava as meias suadas dos outros, inalando o odor até me perder em pensamentos, gozando apenas cheirando aqueles calçados. De alguma forma, aquela sala de descanso imunda, no novo emprego, começou a me atrair de uma maneira semelhante. A solidão tinha me levado a buscar conforto nos cheiros mais ácidos e penetrantes, e ali estava eu, em um cenário perfeito para isso. Abri um dos armários da sala, procurando de onde vinha o cheiro mais forte, e foi quando encontrei um par de meias tão fedorentas que parecia ter vida própria. O cheiro era intenso, agudo, quase palpável, e ao inalar profundamente, senti algo estranho. Meus pés começaram a se elevar levemente do chão, como se aquele odor me fizesse flutuar. Foi então que tudo mudou. No meio daquele cheiro nauseante, um amigo imaginário apareceu. Ele era uma meia suada e colorida, com olhos brilhantes, uma voz fina e um sorriso acolhedor. Olá, cheirador! Logramos ele, flutuando ao meu lado. Venha comigo, vou te levar para um lugar onde todos os seus desejos se realizam. Sem pensar duas vezes, segui a meia para uma terra encantada. O céu era azul brilhante, mas o ar estava sempre impregnado com aquele cheiro familiar de chulé, e os habitantes eram bundas mágicas. Elas flutuavam por toda parte, e quando peidavam, o som reverberava pelas colinas, espalhando brilho e energia mágica. E mais incrível ainda, esses peidos realizavam desejos. Cada cu, com seu tamanho e cor, tinha um poder diferente. Conversei com minha meia-amiga sobre todas as minhas fantasias e histórias engraçadas da vida. Ríamos juntos enquanto as bundas ao nosso redor realizavam desejos insanos, que era um hambúrguer gigante. Eu pedia, e de repente, uma das bundas soltava um peido mágico que trazia o lanche desejado. Quero voar, e outro peido me fazia flutuar ainda mais alto. Era um mundo de sonhos, onde não havia julgamento, apenas diversão e o cheiro permanente de caatinga,
que de alguma forma trazia consolo. Meu amigo imaginário, a meia colorida, me guiava por essa terra de absurdos, e eu, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma leveza no coração. Talvez causada pela estranheza de tudo, ou talvez porque ali, entre meias suadas e bundas mágicas, encontrei um lugar onde o bizarro se tornava normal, e o vazio, de alguma forma, era preenchido. Quando voltei à realidade, estava deitado no chão da sala de descanso, com a meia fedorenta ainda em mãos. Respirei fundo, sorri para mim mesmo e percebi que no fundo a vida era bela, mas cheia de possibilidades, até nos lugares mais inesperados.